Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
Nós vamos conversar hoje sobre um capítulo do livro Estante e Vida, pelo espírito Humberto de Campos, conhecido como Irmão X, na psicografia de Chico Xavier. Esse livro é muito interessante para a leitura, porque ele, a cada capítulo, ele vai trazer conteúdos diferentes, então não é um livro que se repete, cada capítulo tem assuntos interessantes, e Humberto de Campos gosta de contar esses assuntos através de histórias que ele vivenciou no plano espiritual. Então esse livro você consegue ler ele de uma maneira mais leve, porque você vai lendo a história e vai compreendendo o fundo moral que ela traz. Portanto, eu gosto muito de trazer as histórias de Humberto de Campos, justamente para que possamos, através de uma história gostosa, de uma história engraçada, nós compreendermos o fundo moral que ela traz. Eu espero que vocês gostem dessa também. Na história de hoje, Humberto de Campos vai encontrar a grande atriz americana Marilyn Monroe. E ele vai dizer isso no capítulo 1, que tem o título Encontro em Hollywood. E ele encontrou a atriz num cemitério depois que ela desencarnou. Então nós vamos ler a história é muito interessante. E a Marilyn vai trazer um fundo moral bacana nas falas dela para a gente perceber. Muitas pessoas têm dúvidas, né, para a gente perceber o que acontece com artistas, grandes nomes da música, do cinema que desencarnam. Muitas pessoas têm dúvidas, né? O que acontece, por exemplo, quando um cantor muito famoso, que tem milhões de fãs, desencarnam? Será que os fãs vão atrás dele no plano espiritual? Porque se um fã desencarnar, ele pode tentar ir. E aí, como que funciona? É muito interessante esse capítulo, que a gente vai compreender mais ou menos como funciona. É claro que cada caso é um caso, cada artista, cada cantor desencarna de uma maneira, chega no plano espiritual de uma maneira, a nossa consciência nos leva a várias regiões de acordo com as nossas afinidades, então a gente também tem que levar isso em consideração. Então vamos lá. O Humberto de Campos vai dizer o seguinte: caminhávamos alguns amigos admirando a paisagem do Wilshire Boulevard. Se eu ler alguma palavra errada em inglês, gente, me perdoe, porque eu também não sou fluente em inglês, eu sei somente algumas coisas. Em Hollywood, ele diz, quando fizemos uma parada ante a serenidade do Memorial Park Cemetery, entre o nosso caminho e os jardins do Glidden Avenue. A formosa mansão dos mortos mostrava grande movimentação de espíritos libertos da experiência física e até mesmo estranhos. Ou seja, o Humberto de Campos está falando ali a quantidade de espíritos que tem num cemitério perto dele. Isso é bem verdade. Muitos médiuns videntes chegam até o cemitério e veem uma grande movimentação. Por isso, gente, que quando nós formos no cemitério, nós devemos entrar em oração, porque ali vai ter diversos tipos de espíritos. Espíritos muito evoluídos, tanto espíritos menos evoluídos. Então o cemitério é um local de respeito, porque ali muitas pessoas que desencarnaram estão presas aos corpos físicos, outros vão ali visitar os seus corpos em aprendizado. Então é um momento de muito respeito que nós temos que ter perto ou próximo a um cemitério. Isso é muito sério, porque às vezes nós passamos ali, às vezes debochamos, às vezes rimos, e tem obsessores cruéis. Então vamos ficar atento quando entrarmos em locais assim, locais religiosos, locais que tenham grande número de espíritos. É claro que espíritos tem em todos os lugares, mas para nós que conhecemos o plano espiritual, vamos ficar muito atentos a isso aí. Orarmos sempre, chegarmos em comunhão com o bem, digamos assim. E aí, o Humberto de Campos vai continuar. Tudo no interior era tranquilidade e alegria, ou seja, o cemitério era alegre. Olha que engraçado. Engraçado assim, né? Porque muita gente acha que o cemitério é um clima triste, mas no plano espiritual ele falava que era um movimento de intensa alegria. Claro que tinha espíritos tristes. E aí ele vai continuar. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores que a primavera pintura de verde novo, numerosas entidades iam e vinham,
muitas delas escoradas uma nas outras, à feição de convalescentes, sustentadas por enfermeiros em pátio de hospital agradável e extenso. O que ele está falando aqui? Dentro do cemitério tinha como se fosse um hospital, com espíritos que ajudavam os que estavam ali desencarnando. Muitos espíritos falam, quando depois de desencarnado, eu desencarnei, eu não vi ninguém no cemitério para me ajudar, por causa da vibração. Portanto, nós temos que manter a nossa vibração um pouco mais elevada para que possamos perceber. Então, se hoje você sentiu que desencarnou, porque nós podemos morrer a qualquer momento, que você está perto de um túmulo, que você não está, as pessoas não estão te ouvindo, a melhor maneira é orar, é entrar em sintonia com o bem, com os espíritos amigos que ali estão. E o Humberto de Campos continua. Numa esquina, então ele foi andando pelo cemitério, numa esquina que se alternava com o terreno, 2 laranjeiras ornamentais guardavam o acesso para o interior de pequena construção que hospedava a cinza de muitas personalidades que demandavam no além, sobre o apreço do mundo. A um canto eu li uma inscrição que estava escrito Mary Monroe, nascida em 1926, desencarnou em 1962. Surpreendido, eu perguntei a Clinton, um dos amigos que me acompanhavam, estão aqui os restos de Marilyn, a estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros aqui no plano espiritual? E aí o Clinton responde, sim, acentuou com expressão. Não se detenha, porém, a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva e você pode encontrá-la aqui e agora. Como? Humberto de Campos levou um susto. Marilyn Monroe está desencarnada e está aqui no cemitério, o espírito dela, e ele fala, sim. O amigo indicou um frondoso homo chinês, cuja galharia compõe esmeraldino refúgio no largo recinto, e falou, eis que ela descansa aí, de certo em vista de reconforto e reminiscência. A poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeleira loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Marilyn Monroe, pois era ela, exibia a face desfigurada, os olhos tristes, informando de que nós seria lícito abordá-la para alguns momentos de conversa, aproximou-nos respeitoso. Muita gente pode falar, gente, mas por que o espírito fica ali no cemitério, preso às cinzas, preso ao corpo físico? Todo mundo sabe que a Marilyn deu como se ela foi uma suicida. Mais pra frente a gente vai ver que não foi bem assim. Mas independente disso, o nosso corpo tem uma bagagem de energia que nós vamos carregar de acordo com o que a gente for viver. Então vamos supor, suponhamos que eu venha para viver 82 anos. Eu tenho uma bagagem de fluido vital que vai me levar até os 82 anos. Muitos espíritos que suicidam direto ou indiretamente, vamos supor, se suicida com 40 e ia desencarnar com 82, às vezes precisa ficar preso ao corpo físico até que essa energia seja dispersada. E isso aí vai depender de cada espírito. Tem espíritos que demoram mais, tem espíritos que demoram menos. Tem espíritos que têm méritos, então os benfeitores conseguem expandir esse fluido vital e mandar de volta para o universo. Outros não têm méritos, outros ficam ali queimando esse fluido vital. Então tudo vai depender, mas na maioria dos casos, esses espíritos que ficam nos cemitérios ligado ao corpo físico ou ligado às cinzas, pode ser espíritos que tinham uma ligação com o corpo físico, ou seja, aquelas pessoas que às vezes desencarnou no momento certo, mas endeusava o corpo, então às vezes fica ali para ter uma noção de que aquilo ali é pó, de que aquilo ali vai acabar. Em alguma outra situação é porque a pessoa ainda tem que aprender. É por isso que tem essas caravanas de socorro no cemitério, que às vezes o espírito não pode se desligar do corpo imediatamente, mas tem benfeitores ali que ficam orando, que ficam ajudando. Tem benfeitores que os espíritos conseguem ver e aí eles conversam, faz como se fosse uma sessão de terapia ali, um acolhimento carinhoso e por aí vai. Então isso é possível sim. Muitos espíritos ficam presos, a gente vê relatos aí nas obras mediúnicas do André Luiz, da Ivone, no próprio Memória de um Suicida, e agora aqui o caso da Marilyn Monroe. E aí Humberto de Campos resolveu falar com ela, os benfeitores que estavam ali autorizou, obviamente,
E aí o Humberto fala assim, olha, eu sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la. Então ele explicou que iria fazer uma reportagem com ela para um livro. E aí ela provavelmente autorizou, porque isso está no livro, né? E aí ela fala, um brasileiro a procurar-me depois da morte? E o Humberto de Campos vai dizer, sim, por que não? Acrescentei, a sua experiência pessoal interessa milhões de pessoas no mundo inteiro. E o diálogo prosseguiu. Uma experiência fracassada, ela falou. E o Humberto de Campos diz, uma lição talvez. E a Marilyn fala, em que eu poderia lhe ser útil? A sua vida influenciou muitas vidas e estimaríamos receber, ainda que fosse, um pequeno recado da sua parte para aqueles que lhe admiraram os filmes e lhe recordavam no mundo a presença marcante. Quem gostaria de acolher um grito de dor? E aí Humberto de Campos fala, a dor instrui. E a Marilyn vai dizer, eu fui uma mulher como tantas outras e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia. Mas fale mesmo assim. Bem, a Marilyn vai falar, diga então às mulheres que não se iludam a respeito da beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade. E a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no circo do cotidiano. Nós já dissemos aqui muito da fama e do dinheiro. Muitas pessoas pedem isso em orações, pedem isso mentalmente, mas não entendem como que tem que estar preparado moralmente para que se uma fortuna ou se uma fama chegar na mão. Quantas pessoas erram nesse campo, deslizam, cometem muitos erros diretos e indiretos, e a Marilyn está dizendo exatamente isso aqui. E aí o Humberto de Campos vai dizer, admite desse modo então que a mulher deve permanecer exclusivamente no lar? E aí ela fala, não tanto. Aí ela vai dizer, o lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Eu quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui, nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. Pensei em alguns momentos na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira, dali mesmo em Hollywood, e ajuntei. Miss Monroe, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? E aí a Mary responde, especialmente. E o Humberto, por quê? E ela diz, concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência. E com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, eu compreendo que uma reencarnação é uma escola com muitas dificuldades de funcionar para o bem. Toda vez que a mulher foge à obrigação de amar, nos filhos, a edificação moral a que é chamada, ela tem algum tipo de problema. E aí o Humberto de Campos vai dizer, deseja dizer que o sexo, e aí ela vai falar, olha, pode ser comparado à porta da vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que lhe dê. Então, o Humberto de Campos e a Marilyn está falando exatamente das pessoas que usam o sexo para ganhar coisas. Porque a gente tem, às vezes, uma ideia de prostituição, apenas a mulher que fica num local cobrando para fazer um sexo e tudo mais. E a Marilyn está dizendo exatamente aqui. Não, há vários outros meios que a mulher usa do sexo para obter as coisas. Então, a mulher deveria ter a liberdade sexual, como foi conquistada já. Essa liberdade dá a ela a liberdade de escolha, de entender como que funciona, porém, ela fala, a liberdade da mulher usar isso como moeda de troca, que não deveria acontecer, e que muitas das vezes a mulher faz. E aí o Humberto de Campos diz, você pode clarear um pouco mais sobre esse assunto? E aí a Marilyn vai dizer, eu não tenho expressões para falar sobre isso com o esclarecimento necessário. Ela tinha desencarnado de pouco e tudo mais. No entanto, eu proponho-me afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo, no campo das formas físicas e nas esferas das obras espirituais. E se não for respeitado por uma sensata administração dos valores que se constitui, vem a ser naturalmente tumultuado
pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. Miss Morrow, Humberto diz, considerei encantada em lhe ouvir nos conceitos. Devo asseverar-lhe, não sem profunda estima por sua pessoa, que o suicídio não lhe alterou a lucidez. E aí a Meryl dá uma risadinha e fala, não, a tese do suicídio não é verdadeira como foi comentada, acentuou ela sorrindo. Os vivos falam acerca dos mortos, o que vem à cabeça, sem que os mortos lhe possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse mesmo problema. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Olha só, gente, como a obsessão é um grande problema. Em verdade, na época, eu me achava sob profunda depressão. Desde menina sofri altos e baixos em matéria de sentimentos, por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis, nas quais me sentia desvairar por falta de orientação e de fé, ingeri, quase semi-inconsciente, os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que me tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Então, segundo a Merrily, ela não cometeu suicídio, ela estava com depressão e por influência de entidades vingativas, de espíritos obsessores, ela acabou aí tomando muitos remédios para dormir e um belo dia algo deu errado, ela tomou uma grande quantidade, mas ela estava meio que inconsciente nesse processo. E Humberto de Campos vai perguntar, você conseguiu dormir na grande transição, ou seja, no desencarne? Porque, gente, quando a pessoa consegue dormir, relaxar no desencarne, é quase um benefício, tá? Muita gente acha que não, mas quando você desencarna, consegue relaxar a ponto dos benfeitores ir lá desprenderem os laços, é um benefício. E ela diz, de modo algum, ela ficou acordada em todo o processo. Quando minha governanta bateu a porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, eu acordei às súbitas da sonolência que me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Gritei apavorada, sem saber de imediato. Identificava-me porque eu lograva mover-me a falar, ao lado daquela outra forma, a vestimenta carnal que eu largava. Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados que mais tarde, vinha saber, me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que se seguiu com meu corpo inerme. Entretanto, isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento que lhe peço permissão para não relembrar. Ser-lhe-á possível explicar-nos, Humberto vai dizer, por que terá experimentado essa agudeza de percepção justamente no instante em que a morte, de modo comum, traz anestesia e repouso? Efetivamente, a Mary diz, eu não tive a intenção de fugir da existência, mas no fundo eu estava incursa ao suicídio indireto. Então o caso dela foi um suicídio indireto. Malbaratas minhas forças em nome da arte, entregaram-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação. Ultimamente eu fui informada por amigos daqui de que não me foi possível descansar após a desencarnação, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosas de espíritos vampirizadores a cujos propósitos eu aderira, por falta de discernimento quanto às leis que me regem o equilíbrio da alma. Então ela se ligou a espíritos obsessores devido aos excessos no uso de álcool, no uso de outras drogas, e acabou que quando ela desencarnou por um suicídio direto, ela ficou presa a esses malfeitores. Enquanto ela não se desligou desses malfeitores, ela não pôde ter um descanso, digamos que um pouco mais confortável. É o que eu falei. Muitos espíritos, quando desencarnam, às vezes conseguem um descanso imediato de algumas horas ou de alguns dias. Aquilo ali já é um benefício. No caso dela, não teve. Compreendo, o Humberto vai dizer, que dispõe agora de valiosos conhecimentos em torno da obsessão. A Mary vai dizer. Humberto disse e ela vai falar, Sim, creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior do que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência no mundo se decida a estudar-lhes os problemas e resolvê-los.
A entrevista mostrava sinais de fadigas e, pelos olhos da enfermeira que lhe guardava a cabeça no regaço amigo, percebi que não me cabia avançar. Miss Morrow, concluí, foi um prazer para mim este encontro em Hollywood. Podemos acaso saber quais são, na atualidade, os seus planos para o futuro? Ela emitiu um novo sorriso em que se misturava a tristeza e a esperança, manteve silêncio por alguns instantes e afirmou: olha, na condição de doente, primeiro eu quero melhorar. Em seguida, como aluno no educandário da vida, preciso repetir as lições em que falhei. Por agora, não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Pronunciei algumas frases curtas de agradecimento e de despedida e ela agitou a pequenina mão no gesto de adeus. Logo após, alinharei essas notas à guisa de reportagem, a fim de pensar nas bênçãos do espiritismo evangélico e na necessidade da sua divulgação. Então foi essa entrevista, concluindo aí, a Marilyn Monroe provavelmente já está encarnada, porque isso foi por volta de 1960 e poucos, e ela disse que ela iria voltar na reencarnação com a mesma fama, ela deixa bem claro isso aí, olha aí, ó. Eu devo repetir as mesmas lições em que falhei. Então, as mesmas lições, ou seja, a facilidade do dinheiro, a facilidade da fama e a facilidade da beleza, foi o que ela faliu. Então, provavelmente, se ela ainda não reencarnou, eu acredito que sim, porque já estamos em 2019, mas se ela ainda não reencarnou, ela ainda vai reencarnar com essas mesmas no meio musical, no meio artístico. O caso da Whitney Houston foi muito parecido com o da Marilyn, né? Então, assim, são casos aí que a gente vai vivenciando, o próprio caso do Michael Jackson. Então, a gente já imagina aí que provavelmente muitos deles terão que repetir mais uma vez a facilidade da fama, a facilidade de uma voz bonita, a facilidade de nascer em um país que a música seja muito valorizada e aí para aprender. Então, a reencarnação é isso, gente. Nós vamos repetindo etapas que a gente não conseguiu aprender. Eu espero que tenha ficado claro esse diálogo. Se quiser ler o diálogo mais tranquilo, o livro é Estante e Vida, Humberto de Campos, Irmão X, Chico Xavier. Eu vou terminando por aqui. Se você ouviu até aqui, curta e se inscreva no nosso canal Na Luz do Espiritismo. Vamos iniciar o passe, elevando nossos corações e nossos pensamentos a nosso Deus, a nosso Mestre Jesus, e sintonizando com os nossos mentores e os nossos anjos da guarda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, a vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, neste momento, iniciamos uma reflexão sobre a importância do nosso lar, do nosso ângulo familiar, como sendo a base de nossa existência, da nossa jornada aqui neste planeta chamado Terra. Tomando consciência que a família e o lar onde se reúnem são a principal estrutura física, emocional e espiritual a qual podemos nos apoiar para evoluir e ser feliz. Nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre de infinito poder e bondade, peço-vos nesse instante que os bons espíritos procedam à limpeza espiritual do meu lar e dos membros da minha família. Peço, Senhor, que em minha residência sejam colocados permanentemente guardiões espirituais que fechem portas e janelas para a entrada de energias negativas.
Sabendo-se, Senhor, que as ideias de orgulho e vingança, os pensamentos morais inferiores, os raciocínios pessimistas e o egoísmo são frutos das condições da imperfeição humana. Por isso peço-vos que permita uma total limpeza espiritual de tais ideias negativas, alojadas em nossas mentes, bem como das energias densas estacionadas em meu lar. E que sejam descartadas definitivamente, da mesma forma como as folhas velhas que se soltam das plantas e são levadas pelo vento para nunca mais voltarem. Peço-vos também, Senhor, que nos ajudem a retirar do peito, de cada membro desta residência, todos os sentimentos inferiores como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor. Permitindo serem evaporados no ar, como o éter que se dissipa no espaço, sendo levados para longe desta família, tais sentimentos inferiores que só trazem sofrimento, dor e desunião. Que os desequilíbrios emocionais e desarmonias familiares, frutos do nervosismo e falta de paciência, da ansiedade, estresse e incompreensão, sejam corrigidos, visando a paz no lar. Sabendo-se que pelos desígnios divinos, antigos adversários de outras existências se reencontrem na atual jornada para o reajuste e perdão, evoluindo da intriga à convivência pelo amor. Peço, Senhor, que permita aos espíritos benfeitores tratarem as doenças existentes neste lar, sejam do corpo ou da alma, fazendo com que o processo de enfermidade seja interrompido. Ao mesmo tempo, Senhor, abençoe e fortaleça o sistema orgânico dos membros desta família, permitindo que se inicie um forte processo de recuperação da saúde dos que estiverem enfermos. E assim, meu Pai, com suas bênçãos, energias luminosas e curativas de seus missionários, recebamos as melhores vibrações energéticas para as pessoas e o lar através deste passe. E que estas vibrações venham em forma de energias revitalizadoras que protejam este lar e de ideias edificantes e sensação de otimismo e alegria. E que pela prática do perdão, da paciência e da serenidade para a resolução dos problemas e superação das provações, resulte no fortalecimento do nosso lar. Peço, Senhor, que nos ensine a viver plenamente o presente, caminhando um dia por vez, superar traumas, guardando apenas as lições valiosas nas experiências vividas. Que o Senhor nos ajude a controlar o excesso de preocupação
e os distúrbios da ansiedade, as fobias e medos infundados pelo futuro fora de nosso alcance. Que possamos, todos com otimismo, aprender a guardar os acontecimentos com o cuidado necessário, vivendo a realidade presente e aproveitar o sabor da vida em cada momento abençoado. Que o Senhor nos permita viver com sabedoria e discernimento, motivação, entusiasmo, alegria e prosperidade, coragem diante dos perigos e perseverança frente aos obstáculos. E em nossa jornada terrena, possamos aprender com as lições e nos elevar moralmente, emocionalmente e espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a generosidade, o espírito de fraternidade, o amor a Deus, ao próximo e mútuo sejam a base de nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão, a nossa conduta diária. E dessa forma, Senhor, possamos merecer as Suas bênçãos, fortalecimento e cura de nossas enfermidades pelas Suas mãos misericordiosas. E assim, Senhor, seguimos na fé, na certeza e na segurança da nossa proteção diária. Agradecemos por toda a energia aqui deixada, e que o nosso lar, a partir de agora, será o nosso lugar de descanso emocional e espiritual e físico. E assim, Senhor, finalizamos o nosso passe, a nossa prece, agradecendo a espiritualidade maior, agradecendo os anjos do Senhor que estão aqui presentes. Obrigada, Senhor, por mais essa bênção na minha vida. Que assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A Ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora,
que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.